Na nova temporada do podcast Essa Geração, a Fundação Tid Setúbal segue tentando descobrir o que tem tirado o sono dos jovens brasileiros. Nos próximos 3 episódios, nós vamos conhecer o Caio Santos. Ele tem 28 anos, é formado em ciência política e é do Recife. E vai ser na voz dele que a gente vai tentar entender o que essa geração pensa sobre família. Vão ter vários jovens falando sobre a relação deles com alguns assim. Vai ter o de religião, tá tendo de religião, que estreou. Então, no caso, o de Caio é fofoca, né? Menina, a gente vai falar de fofoca, a gente tem que ter cuidado. Se tivesse um campeonato dos amigos mais tiradores de onda, com certeza os meus ganhariam medalha de ouro. Mas ao contrário da bolsa de apostas que eles fizeram aí na praia de Boa Viagem, o tema dessa temporada é família. E eu sou bem apegado à minha. Só que de uns tempos pra cá, eu andei me afastando de alguns deles. Manhã, e aí, tudo bem? Chegasse em casa? Ó, me manda depois o celular de tio Samuel, que eu não tenho mais não. Só vou pensar direitinho o que é que eu vou falar com ele. Se eu vou falar muita coisa ou não. Mas enfim, me manda aí o contato dele, por favor. Valeu, cheiro. Você deve estar se perguntando por que eu não tenho mais o celular do meu tio Samuel. E embora eu goste de fazer uns arrodeios, dessa vez eu vou tentar ser bem direto. O motivo é um só: política. Nas eleições de 2018, várias famílias sofreram com fake news, espalhadas em grupos do WhatsApp. No caso da minha, o grupo era bem morno. A gente até trocava uma farpa aqui, outra ali, mas em geral era ok. Até que veio o primeiro turno. E um primo meu, que na época tinha uns 7 anos de idade, disse pra minha irmã não votar no PT, porque o Brasil ia virar uma Venezuela. Diga aí, pô. Uma criança espalhando essa fake news. Aquilo mexeu comigo, mas eu tive que engolir, porque mãe sempre pediu pra ter cautela com essa parte da família, e a gente sempre ficou naquele misto de cuidado e afastamento. Eu demorei uns dias brigando com a minha própria cabeça pra fazer algo, até que aconteceu um novo episódio. Uma tia minha encaminhou um texto pronto sobre não brigar por política. Aí eu não aguentei. Engraçado, né, que na hora de botar João pra falar de política com Rani, ninguém se importa com essa parada. Eu meio que dei a entender que estavam fazendo a cabeça do menino pra repetir o que Bolsonaro dizia. E aí foi um caos. Os outros tios entraram e falaram mais besteira. E meu tio Samuel foi o último a se pronunciar. Falou que eu estava sendo imaturo e meteu a Bíblia no meio, dizendo que quem deve governar é quem tem Deus. Que Deus é acima de tudo, de todos e blá, blá, blá. E desde esse dia, eu nunca mais troquei uma palavra com meu tio Samuel. E a gente entrou para a estatística das famílias partidas pós-eleição, que colocou Bolsonaro na cadeira de presidente da República. Talvez você esteja se perguntando, mas por que ele quer o contato do tio justo agora? Bom, é que eu vou me casar. Já tá casado. Já é casado. Já é casado. Tá bom, pai. Eu sei que a gente já mora junto. Só que para um casal de jovens negros, o casamento tem um significado diferente. Tem um peso muito grande. Era para ser uma cerimônia simples, para os mais chegados. Mas como tá todo mundo se vacinando, tomando a segunda dose, em alguns casos até a terceira de reforço, acabou virando um mini evento. E a lista de convidados deu uma aumentadinha. Aí eu tô nesse dilema. Se convido ou não convido meu tio conservador? Quer dizer, se é que ele se vacinou, né? Então, no caso, o de Caio é fofoca, né? Talvez os meus amigos tenham razão. Até porque toda família que se preze gosta de uma fofoca, né? Então eu decidi apelidar essa temporada de Caios de Família. Desculpa por essa, galera. Foi horrível, eu sei. E eu não poderia deixar de começar apresentando eles, seu Ademir e Dona Dalit, mais conhecidos como Painho e Manhã. Bem, meu nome é Ademir Damião Amorim dos Santos, né? Eu tenho 60 anos, sou formado em Engenharia Mecânica e tenho um mestrado em Gestão e Políticas Ambientais pela Universidade Federal de Pernambuco. Meu nome é Dalit Maria Lago Cavalcante dos Santos.
Eu sou baiana, né, natural de uma cidade chamada Ipirá, que fica na Estrada do Feijão, caminho para a Chapada Diamantina. Reparem que meu pai, quando vai se apresentar, faz questão de destacar a educação. E sempre foi assim. Já minha mãe é mais contadora de histórias. Se deixar, ela vai e vai e vai. Meus pais sempre foram ligados a algum tipo de movimento político, desde quando tinham a minha idade ou até mais novos do que eu. Meu pai participou do movimento de defesa dos favelados e chegou a ser presidente da Associação dos Moradores da Ilha do Chié. E se você nunca ouviu falar do Chié, eu te explico em outro podcast. Vem cá que eu quero te mostrar. Hey! Recife é o lugar de uma comunidade, apelidada pelo seu próprio povo de Ilha do Chié. Esse aí é um trecho do Chié Podcast. Nele eu conto a história de luta e resistência da comunidade Ilha do Chié. Se você já veio por aqui, já foi de Recife para Olinda, você certamente já passou na frente do Chié. A comunidade fica numa grande avenida que corta a cidade. Mas em outro episódio eu conto mais sobre o Chié. O importante agora é que você saiba que a Ilha do Chié resistiu a muita coisa. Assim como meus pais, que lutaram muito e se conheceram na militância. Vamos lá. Pai e mãe se conheceram no movimento social. E aí ela se aproximou, né, dos movimentos sociais, principalmente de um movimento que era muito forte aqui em Recife, que é o movimento dos favelados, o MDF. Esse movimento dos favelados incluía também Painho, que era um cara que já vinha de um processo de politização muito forte nos anos 80, porque no Chié existiu essa necessidade de lutar que gerou, né, as mudanças lá dentro da comunidade. E a partir disso o Painho começou a se politizar cada vez mais, se envolver com os movimentos, né, de favelados do Recife todo. A partir disso eles também, obviamente, se aproximaram, né, das questões de partidária. Eles começaram a se envolver com o PT daqui do estado, que também estava nascendo, né, ali no começo dos anos 90. O PT já estava mostrando a sua força, e, enfim, mas ainda era muito novo. Redemocratização, tudo isso. E nesse contexto eles começaram a se conhecer, fazendo essas reuniões que geram interações, que gera paquera, que gera flerte, que gera saída para beber. E que me gerou e gerou a minha irmã, Rani. E aí, em 93, Caio nasce, eu estava no meio da faculdade. Eu não tranquei a faculdade, eu diminuí as cadeiras, né, as disciplinas, mas não tranquei. Então, eu fazia prova, dando mama e estudando rochá. Ia para a aula no sábado com ele de carrinho, ficava lá deitadinho, dava mama, voltava para lá e meu marido levava para fora. Então, Caio também pegou essa onda, deu no meio da faculdade com ele, né? Então, entrou comigo para a minha formatura, né? E desde então, a gente é mais ligado do que nunca um no outro. Engraçado ouvir isso de manhã, porque acho que nem ela sabe a importância que tem na minha vida. Eu sei que eu sou uma pessoa preta muito privilegiada por ter meus pais juntos e presentes até hoje. Isso não acontece na grande maioria dos casos. Família é um troço bem importante para mim. E pelo visto, não só para mim. Outro dia eu vi uma pesquisa que dizia que a família está entre as 3 coisas mais importantes da vida para os jovens, ao lado de saúde e educação. Os dados são da pesquisa Juventudes do Brasil, que é uma investigação da Fundação SM e foi coordenada pelo Observatório da Juventude na Iberoamérica e realizada em parceria com 3 universidades do Rio de Janeiro. Pode ser que ele não lembre, que ele era muito bebezinho. Aí ele já era maiorzinho, né? E a gente ia. Eu no peito, no congresso do MDF, e ele no peito mamando também. Ele mamou até 1 ano e 3 meses. Como vocês repararam, eu aprendi a gostar de política na barriga de manhã. Então, quando chegou a época do vestibular, o caminho já estava meio que traçado. Essa base familiar abriu muito a minha visão de mundo e me fez entender que família é muito mais que uma célula fechada. Muito mais que essa coisa tradicional que a gente se acostumou a ver em propaganda de margarina. Eu imagino que agora alguém deva estar pensando: oxe,
Esse menino tá aí falando que não é tradicional e vai casar? Eu sei que parece contraditório. E talvez seja, mas eu tô falando de outro uso da palavra tradicional. Pela minha família, minha esposa, meus filhos. Pela honra da minha família. Por minha família. Pelos princípios que ensinei às minhas filhas. Em nome do meu filho Éder Mauro, filho de 4 anos, e do Rogério, que junto com minha esposa formamos a família no Brasil, que tanto esses bandidos querem destruir. De uns tempos pra cá, uma parte da população insiste em querer se apropriar do que eles acreditam que seja o conceito certo de família. Se nós fizermos sob pressão, nós não temos sossego, não temos liberdade nem debaixo da nossa cama, rezando um terço com a imagem de Nossa Senhora, porque esses bandidos não respeitam a religião, não respeitam a justiça, não respeitam a lei, não respeitam nada. A gente não tem certeza se a nossa democracia está sendo exercida. Então, eu sou a favor que os militares intervenham, não é regime, apenas para convocar novas eleições. Eu penso completamente diferente dessa galera que vez ou outra tá na rua pedindo a volta da ditadura militar. Eu acho que família é algo tão amplo, tão subjetivo. Ao longo desses 20 e poucos anos, eu fiz famílias por onde passei. No trabalho, na faculdade, no vôlei, na militância. É esse o conceito familiar que me representa. Eu não acho que o meu tio Samuel, com quem eu cortei relações, esteja 100% fechado com o lado de lá, dessa galera que sequestrou a ideia de família. Mas também eu sei que ele não está com o lado de cá. Nem lá e nem cá. E na minha casa eu aprendi que a gente precisa ter um lado nessa história. Mini ragu de cordeiro. Que porra é ragu? Eu também não sei não. Não, tá cortado. Mini panelinha de arroz ao alho poró, com mini cubos de filé. Filé de quê? Deve ser filé de frango. Ah, mas espera. Stick de camarão. Foi esse, ó. Recheado com queijo ao molho Foi de molho de mostarda. Foi esse. Foi esse. Isso aí é top, pessoal. Essa aí virou minha rotina nos últimos meses. Decidi se o papel do brigadeiro tem bolinha ou se ele é listrado. E bicho, eu nunca vi uma coisa tão cara quanto organizar um casamento. De começo ia ser uma coisinha bem simples, um almoço só para os familiares que já tinham tomado a segunda dose da vacina. Só que sabe como é, né? Assim que a gente abriu a possibilidade de ter uma celebração, a galera da família pirou. Rolou meio que uma afobação coletiva. Como Sheila contou. Na verdade, tipo, essa coisa a minha família é mais apegada a costumes e essas coisas do que a de Caio, né? Então, a ideia era, inicialmente, apenas ir pro civil e ter um papel que, tipo, dissesse que a gente era casado. E aí, tem um irmão mais velho, tem quase 50 anos, meu irmão, e ele falou, não, acho que tem que ter um casamento, isso é importante pra gente, lá. E aí foi envolvendo todo mundo e se tornou uma festa. E aí não teve jeito. Virou uma festa e quando eu vi, eu tava gastando uma grana em tudo que você imaginar. Chegou uma hora que eu comecei a pisar no freio. Botei o escorpião no bolso, sabe? Como a gente diz por aqui. Foi quando eu recebi um áudio de manhã. Você tá ademinizando, né? Pelo amor de Cristo, Ademir Damião 2. Agradece, vice. Vixe, tá parecendo teu pai, Caio Santos. Beijo. Ó, um só dá, mas 2 não dá não. Fica difícil 2, viu? Nesse áudio, como você ouviu, fica claro que a minha família só perde pros meus amigos no quesito tabacudice. Aqui em Recife, a gente diz que esse tipo de brincadeira é coisa de tabacudo. Mãinha me compara a painho que, desde que eu me entendo por gente, é conhecido por ser cauteloso, digamos assim, com dinheiro. O famoso pirangueiro. O que me lembra um certo personagem da TV. O meu pai sabia o preço de cada coisa. $1,09 acabam de ir pro lixo. $2 pegaram fogo. Eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Alguém vai beber esse leite. Se você já viu a série Todo Mundo Odeia o Chris, sabe do que eu tô falando. Aqui em casa a gente brinca que meu pai é o Julius.
E eu não entendia muito bem porque ele era tão amarrado, mas agora, com tanto boleto que não para de chegar desse casamento, eu acho que eu entendo ele. Eu lembrei até de uma música que é meio batida, eu sei, me julguem, mas sempre que tocava Como os Nossos Pais nas manifestações, eu lembrava de quem estava em casa. Só que eu pensava assim, os meus não estão guardados por Deus. Se você ouviu a primeira temporada desse podcast com Luciana Petersen, lá de Minas, já sabe que eu sou agnóstico, que é diferente de ser ateu. Eu até acredito que existe alguma coisa, eu só não sei bem o que é. Mas não é assim na minha família toda. Minha mãe, do mesmo jeito que Lu, nasceu numa família batista. Meu pai, de vez em quando, vai num terreiro em Olinda. Minha irmã e eu não acreditamos em quase nada para a tristeza de vovó. E Sheila, minha noiva, acredita em tudo que você imaginar. Orixá, santo, tarô, signo, hino de igreja. Mas eu quis fazer esse parênteses por 2 motivos. Um, para dizer que a nossa cerimônia de casamento não vai ser celebrada por um padre, um pai de santo, um rabino ou qualquer liderança religiosa. E 2, porque quando Lu me chamou para um dos webcultos dela, ela leu um salmo. Ainda que eu falasse línguas as dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como sino ruidoso ou como símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Para quem, como eu, não é familiarizado com a Bíblia, nesse dia eu descobri que esse salmo não foi só usado por Renato Russo na música Monte Castelo de Legião Urbana. Muita gente usa ele em casamentos. E Lu não fazia ideia de nada disso que eu contei para vocês. Ela não sabia que eu estava com data marcada, festa paga, etc, etc. Na hora eu fiquei meio mexido, não vou mentir. Talvez isso seja um dos significados mais profundos do que a religião. Consegui tocar até os mais distantes dela. Sei lá. Talvez eu mande um zap pra Luciana depois e a gente papeie sobre isso. Vamos fazer o bagulho do... Como é o nome? Tem que fazer do cardápio. E botar a lista de... Tem que botar a lista de convidados no negócio de Sephora. Beleza. Porque só tá no outro. Me tornei a pessoa que eu mais temia. A pessoa que... O que fica rindo de que... Casamento. Rindo de quê? As nossas listas só aumentavam, mas uma delas merecia uma atenção especial. Quando eu comecei a pensar em quem eu ia convidar, liguei pra manhã para perguntar quem ela achava que viria. E aí ela perguntou se eu ia convidar meus tios, incluindo o tio Samuel. Na hora eu disse que não, e parecia que não ia ter volta. Só que depois eu fiquei pensando muito sobre tudo isso. E aí eu lembrei das coisas boas da infância e da adolescência, e das dores que ele teve na vida. Não foram poucas, e a maioria delas está relacionada a casamento. Tanto dos pais dele, meus avós no caso, quanto o próprio casamento que ele teve e os demais relacionamentos que vieram depois. Meu tio nunca deu certo com ninguém. E aí bateu um peso na minha consciência. Foi então que eu mandei o áudio que você ouviu bem no começo do episódio. Ó, me manda depois o celular de tio Samuel que eu não tenho mais não. Só vou pensar direitinho o que é que eu vou falar com ele. Se eu vou falar muita coisa ou não. Mas enfim, me manda aí o contato dele, por favor. Valeu, cheiro. Minha mãe compartilhou o contato e eu fiquei olhando aquela foto um tempão. Tinha muito tempo que eu não falava com meu tio. Eu olhava para a foto dele no perfil, aquele sorriso parecido com o meu, e pensava: como alguém que poupa palavras conseguiu falar tanta coisa em 3 minutos, e tanta coisa que me machucou. Eu juro que tento me colocar no lugar, praticar empatia, mas acho que é um dilema muito comum dessa geração, que cresceu com a polarização na nossa cara. Eu lembro que fiquei paralisado, olhando para a tela do celular. Olhei tanto que fiquei com a vista cansada. Foi quando eu troquei o barulho de todas aquelas notificações por um só.
o do mar. Vai ter até um episódio que eu vou levar você para conhecer melhor uma praia daqui. Mas nesse dia, eu estava conversando na areia com uns amigos sobre essa história do meu tio. E um deles teve um caso parecido com o meu. 2018, eleição de Bolsonaro, ele teve uma briga horrível, porque ele mandou um vídeo de Bolsonaro e eu... Como assim, velho? Vai votar nesse cara? Pra mim era absurdo alguém que viveu com a minha mãe, que viveu os efeitos, assim, das políticas do PT, que é uma empregada doméstica. Ele tá dizendo que o Brasil foi completamente destruído pelo PT e a gente precisava de Bolsonaro, não sei o quê. Ele é um cara pobre, tá ligado? Que mentalidade é essa? Eu entendo que não é algo orgânico, que ele absorveu muita fake news e tudo mais, mas tem um limite também, tá ligado? Eu tava dizendo a ele que aquilo não fazia sentido e ele insistindo, então pra mim, a gente se afastou, tipo, quase uns 2 anos sem se falar direito, sendo que ele teve filhas. Ele teve minha primeira sobrinha e se casou e tal, e agora recentemente teve de novo, outra menina. Aí a gente meio que voltou a se relacionar por causa disso. Eu vou na casa dele, eu levo presente pras meninas, eu almoço lá no domingo. Mas é aquilo, tudo muito rápido. Eu passo lá, converso alguma coisa para as crianças e vou embora. Vitor me contou que na época das mesmas eleições, rolou um confronto com um irmão que estava fechadaço com Bolsonaro. Eles tretaram, mas depois voltaram a se falar. E isso me deu coragem para encarar o que eu acho que eu já deveria ter feito. Eu decidi escrever uma mensagem pro meu tio. Só que falando assim, parece até que foi fácil. Eu passei horas pensando num texto massa. Tio Samuel. Não. Samuel. Caro tio. Parecia que eu tava escrevendo os agradecimentos da minha monografia da faculdade, tá ligado? Eu fiquei pensando se retomava toda a nossa treta, se relembrava e dizia que só tava me reaproximando porque a manhã tinha pedido. Mas tudo que eu pensava, na mesma hora, eu já censurava. Aí eu escrevi um textão, daqueles bem emocionantes. E mesmo ele sendo turrão, eu tinha certeza que ia se emocionar, me ligar, a gente ia fazer as pazes. Eu ia voltar pro grupo da família e todo mundo ia ficar feliz. Mas isso também não rolou. Até porque isso aqui é um podcast documental, né, minha gente? E não um filme da Disney. Aí eu apaguei tudo e quando eu tava quase desistindo de escrever qualquer coisa, eu pensei numa das coisas mais universais para começar um papo com quem a gente não fala há muito tempo. Eu escrevi um oi. E enviei. Tu quer saber o que ele respondeu? Eu conto no episódio da semana que vem. Essa Geração é uma produção da Rádio Novelo para a Fundação TID Setúbal. A coordenação geral por parte da Fundação é da Fernanda Nobre e do Márcio Black. E quem responde pelo digital e pela identidade visual é o Amaury Eugênio e a Gaia Vieira. Pela Novelo, a coordenação geral do podcast é da Paula Scarpim e do Renan Suquevicius. O roteiro é assinado por Edu Araújo e a produção é tocada pela Bárbara Rubira. A edição e a sonorização são da Júlia Matos e a mixagem é do João Jabassi, da Pipoca Sound. A nossa música tema foi composta pelo Chico Correia. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição e a locução. Nesse episódio, você ouviu áudios da TV Câmara, da TV Folha e da série Todo Mundo Odeia o Chris, distribuído pela CBS Television Distribution. Então, final de semana, quando tu chegar aqui, depois que você se classificar para a Série B, a gente confere com calma, rapaz. Então não adianta você ficar nessa agitação e ansiedade, que é pior para tu mesmo. Vai curtir tua semana aí com Sheila, vai fazer tuas coisas, certo? E aqui a gente conversa com calma, meu filho.